Olá, começa agora um bate-papo sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Nós vamos entrevistar o senhor José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal e mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O tema é Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Março chegou com a obrigação de o contribuinte acertar as contas com o leão. Desde o dia 1º, os contribuintes podem entregar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física. A Receita Federal espera receber 32,6 milhões de declarações neste ano, até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. No ano passado, foram entregues 31 milhões e 980 mil declarações. Quem atrasar a entrega pode pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de até 20% do imposto devido. O programa para fazer o preenchimento da declaração pode ser baixado no site da Receita, na versão tanto para computadores quanto para celulares, Android e iOS. O fisco estima que neste ano 60% das declarações paguem restituição, 25% não paguem imposto nem recebam restituição e 19% tenham imposto a pagar. Assim como no ano passado, as restituições serão pagas em 5 lotes, de maio até setembro. Neste ano, a declaração trouxe algumas novidades que nós vamos esclarecer agora e outras informações também com o José Carlos Fonseca. Seja bem-vindo à nossa entrevista. Muito obrigada por participar. Obrigado, Paloma. Boa tarde. Vamos lá tentar ajudar no que for possível e tirar todas as dúvidas de vocês. Este programa do Imposto de Renda, ele apresenta novas facilidades e ferramentas? Sim. A cada ano a gente vem tentando, sabendo da complexidade que é o imposto de renda, a gente vem tentando melhorar e facilitar o preenchimento da declaração. Esse ano a gente implementou algumas novidades, alguns textos esclarecendo mais determinadas funcionalidades. Por exemplo, logo de imediato, a gente informa para que vai ser utilizado o campo e-mail e o campo telefone. Nós sempre pedimos o campo e-mail e o campo telefone na declaração, porém nunca deixamos claro em que situações ele iria ser utilizado. Então, implementamos um texto informando que o campo e-mail e o campo telefone poderá ser utilizado para avisar o contribuinte que ele tem uma mensagem na caixa postal dele dentro da página da Receita. Ou seja, a Receita continua não encaminhando e-mail pedindo informações, ou com links, ou mandando cobrança, nada disso. Ela pode encaminhar um e-mail para o contribuinte pedindo para ele entrar lá na página da Receita, na área do Centro de Atendimento Virtual, onde terá a caixa postal do contribuinte com as informações oficiais que a Receita precisa dar. Outra novidade desse ano, para facilitar também, tem relação com as criptomoedas. Criptomoeda sempre foi obrigatório declarar, não é uma novidade, apenas não havia um código específico. Isso gerava muita dúvida. Bitcoin, eu declaro em que código? Onde é que eu boto a minha criptomoeda? Havia um campo outros em que isso era informado. Então, este ano foram criados 3 códigos específicos para criptomoedas, facilitando assim o preenchimento. Outra novidade tem a ver com contas pagamentos. Até então, a restituição do imposto de renda só poderia ser creditada numa conta corrente bancária ou numa conta poupança. Com a entrada desses novos bancos digitais, passamos a ter também a opção de receber sua restituição numa conta pagamento. E, por último, que eu me lembro assim, de imediato, é a conta da Caixa Econômica. Clientes da Caixa Econômica que possuem restituição a receber ou desejam pagar através do débito automático, precisam informar o número da conta. E a Caixa Econômica está fazendo uma transição no formato desse número de conta. Antes, o formato era agência, código da operação, número da conta e DV, e agora não tem mais o código de operação. Então, ano passado, isso gerou muitas dúvidas, o contribuinte, mas onde é que eu informo? Eu não tenho a operação, ou eu tenho a operação, quero informar. Então, esse ano nós também melhoramos isso, damos essa possibilidade de ele informar de 2 formas diferentes. Basicamente, são essas as modificações nos programas, né? A gente, além do que foi comentado aqui, que a gente tem uma versão para computador, onde você instala o aplicativo no computador
e a versão do app Meu Imposto de Renda, que você instala no seu dispositivo móvel com Android ou com Apple. Existe também uma terceira possibilidade, que é fazer diretamente dentro do centro de atendimento virtual, ou seja, entrando na página da Receita, entra no centro de atendimento virtual e lá você tem uma declaração online, sem precisar baixar programa nenhum, com todas as informações ali, é a mesma declaração. Então, tem mais essa funcionalidade, ela não é nova, ela já existe há alguns anos, mas que também precisa ser divulgada. O que acontece, né, quando o contribuinte perde o prazo, agora dia 30 de abril? As pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração, se elas perderem o prazo, né, e não apresentarem a declaração, muito provavelmente elas vão ser classificadas como omisso de declaração. Seu CPF vai ficar pendente e ela vai ter alguns problemas junto aos bancos e às instituições públicas. Se ela entregar em atraso, como você já falou, existe uma multa mínima de R$ 165,74, limitado lá a 20% do imposto, é normal. Agora, se a pessoa não está obrigada a apresentar, ela não está dentro dos critérios de obrigatoriedade, ela pode apresentar a qualquer tempo. Tem muita gente que, embora não esteja obrigado, precisa apresentar a declaração para mostrar no patrão, no comprovante de um financiamento. Então, essas pessoas que não estão obrigadas, não tem multa para elas, só há multa por atraso na entrega para aquelas pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração. E quem, então, é obrigado e quem não é obrigado a declarar? Vamos lá. Todo ano a Receita Federal divulga uma instrução normativa dizendo quem está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Este ano, seguiram-se basicamente as mesmas regras dos anos anteriores. Então, por exemplo, quem recebeu rendimentos tributáveis, salário, pensão, aluguel, no ano passado, acima de R$ 28.559,70, essas pessoas estão obrigadas. Outro que está obrigado é aquele que recebeu rendimentos isentos, né, tributado exclusivamente na fonte, com tributação exclusiva, rendimento de aplicações financeiras, ou outros rendimentos isentos acima de 40 mil. Então, essas pessoas passam a estar obrigadas. Quem, no ano passado, em 31 de dezembro, tinha posse ou propriedade de bens de valores superiores a 300 mil. Então, a pessoa, por exemplo, não ganhou nada durante o ano, né, mas tem um apartamento lá que vale mais do que 300 mil, ela está no critério de obrigatoriedade. Quem operou em bolsa de valores? A pessoa, por exemplo, pode não ter recebido nada, mas fez uma operação em bolsa de valores. Essas pessoas estão obrigadas. Então, a instrução normativa número 2010 de 2021, ela cita lá 8 situações em que, se a pessoa se enquadrar em uma delas, né, ela está obrigada a apresentar. Esse ano teve a novidade que nós tivemos é que foi incluída a 8ª obrigatoriedade, que é a pessoa que recebeu o auxílio emergencial e também rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, essa pessoa também passou a ser obrigada, porque a lei que criou o auxílio emergencial disse lá no seu artigo 2º que quem recebeu rendimentos acima desse valor e também o auxílio emergencial vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. Então, esse ano a novidade das formas dos obrigados a declarar é a entrada desse pessoal do auxílio emergencial. Só lembrando aqui que quem recebeu o auxílio emergencial, por si só, não está obrigado a apresentar, né? São 70 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. Eles não estão obrigados. Apenas os que receberam auxílio emergencial e tiveram rendimentos de salário, de aluguéis, acima de R$ 22.847,76. Também vale para aquele benefício emergencial de preservação do emprego, da renda, o bem? Sim, esse benefício não obriga o contribuinte a apresentar a declaração. Mas, se ele tem que apresentar a declaração, ele deve fazer a declaração desse benefício na sua declaração de imposto de renda. Isso tem gerado algumas dúvidas também. O auxílio emergencial é uma coisa, é aquele valor que você recebia mensalmente, né, de R$ 600, né, e o bem, que é o benefício em função de suspensão do contrato de trabalho ou de redução do contrato de trabalho. São duas coisas diferentes. Os dois são rendimentos tributáveis. É como se fosse um salário. Então, quando tiver que declarar, as pessoas que tiverem que declarar vão preencher a ficha de rendimentos tributáveis, colocando lá as informações do que ela recebeu. No caso do auxílio emergencial, ela vai declarar, colocando o CNPJ do Ministério da Cidadania,
e o valor todo que ele recebeu do auxílio emergencial. Para saber qual é o valor, para saber qual é o CNPJ, o Ministério da Cidadania, ele disponibiliza no site lá em gov.br/cidadania todas as informações para aquela pessoa que recebeu o auxílio emergencial. Tem lá o comprovante de rendimentos, todas as parcelas que ele recebeu, o que ele tem que declarar, o que não tem, todas as informações estão lá. Já quem recebeu o bem, que é o benefício por redução ou suspensão do contrato de trabalho, ele também tem que declarar, também é o rendimento tributável tem que ser colocado lá, e essas informações, o que ele recebeu, está disponível lá na carteira de trabalho digital, que é do Ministério do Trabalho, numa aba Benefícios. Então, ele entra na carteira de trabalho digital, ou no app, ou na própria página web, dá as informações lá e tem uma aba benefícios e vão ter lá todos os benefícios que ele recebeu, os valores ele faz a declaração depois de renda. Certinho. E quem pode ser declarado como dependente? Vamos lá. O dependente, regra geral, numa declaração de imposto de renda, são aquelas pessoas que dependem economicamente do titular. Então, você tem seus filhos que podem depender de você, esposa, marido, cônjuge, os pais, todos eles podem ser seus dependentes. É claro que para cada um desses tipos de dependentes tem algumas regras. Por exemplo, para filho, você não pode declarar um filho com 32 anos como seu dependente. Então, a legislação prevê, olha, filho que ainda está estudando pode ser até 24 anos. Filho que não está mais estudando, até uma determinada idade. E os pais? Os pais podem ser colocados como dependentes? Sim, mas tem também algumas regras. Se o pai recebeu rendimentos superiores a um determinado limite, ele não pode mais ser seu dependente, 22.846. Ele não pode ser mais seu dependente. Um terceiro pode ser seu dependente, um enteado, ou até mesmo um filho mais velho, como eu falei, de 32 anos. Sim, tem exceções. Eu posso ter uma ordem judicial que diz que eu tenho que manter ele é uma pessoa incapacitada, então, nesse caso, pode ser dependente. Depende muito de cada regra. No geral, são as pessoas que dependem economicamente do titular. Lembrando que, quando você inclui uma pessoa como dependente na sua declaração, você não traz somente as despesas dela, você tem que trazer os bens dela também, os rendimentos que ela teve. Então, o que é muito, muito comum de acontecer, o pai coloca o filho como dependente, ou a esposa, e esquece de declarar os rendimentos do filho. O filho trabalhou no shopping, fez um freelancer, trabalhou em algum outro lugar. Então, tem que declarar os rendimentos do filho, porque, afinal de contas, vocês passam a ter a mesma declaração. É uma declaração que tem 2, 3, 4 pessoas ali dentro, então todas as informações dessas 4 pessoas têm que estar na mesma declaração, inclusive os bens. Né? Se você, marido e mulher, fez numa declaração só, todos os bens, rendimentos, despesas têm que estar nessa declaração. É claro que não pode ser dependente, salvo uma exceção muito específica, aquele que já tem uma declaração própria. Então, se marido e mulher podem declarar juntos, sim, mas se a mulher tiver declaração em separado, ela não pode ser dependente sendo também uma titular. Né? Então, o dependente normalmente tem uma exceção, mas normalmente ele não possui outra declaração, ou seja, todas as informações dele estão em uma declaração só. Tá certo. Agora, quem sacou o FGTS ou transferiu para alguma conta, tem que declarar? Fundo de garantia. O fundo de garantia é um rendimento também que está previsto de ser declarado na ficha de rendimentos isentos. O fundo de garantia é um rendimento isento e tem um código específico lá, o 04, onde ele informa o valor do fundo de garantia recebido. E como que é a situação do microempreendedor individual? Ele tem que entregar a declaração, paga também, como que é? Então, o microempreendedor, o MEI, ele é um empresário. Não se confunde a, a vida dele jurídica, como empresa, da vida particular, como pessoa física. O MEI ele tem que fazer as declarações do MEI. A empresa do MEI ela tem a declaração, que é até o final de maio, tem a declaração normal do MEI, que é a das NC-MEI. Já a pessoa física, ela tem que fazer a declaração dela de pessoa física, não por possuir MEI. Não existe nos critérios de obrigatoriedade, pelo que eu falei, nenhuma obrigatoriedade se tem MEI tem que declarar. Não, o que tem são aquelas que eu citei aqui. Então, se do MEI ele recebeu, né, aquela pessoa física recebeu da empresa dele
rendimentos isentos superiores a 40 mil, ele passa a estar obrigado, não por ser MEI, mas porque recebeu rendimentos isentos. Se, por exemplo, ele do MEI tira salários acima de 28.559,70, ele passa a estar obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, não porque ele tem um MEI, e sim porque ele recebeu rendimentos superiores ao limite estabelecido. Os critérios de obrigatoriedade estão lá na Instrução Normativa 2010, de 2021, né? E são aqueles 8 que eu citei aqui, e não existe nenhum critério especificamente por ser MEI, ou por ser sócio de empresa, ou por participar de alguma empresa SA, ou alguma coisa assim. Os critérios são claros, né? E aí, incidindo em um desses critérios, ele tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Quais gastos podem ser lançados e descontados na declaração do imposto de renda? Tem também um limite de valores gastos com saúde, por exemplo, e é preciso apresentar os recibos e notas para a comprovação? Sim. A legislação permite que, antes de calcular o imposto, né, seja abatido dos rendimentos que você recebeu alguns gastos que foram considerados pelo legislador como necessários, né? Um deles é despesa com instrução. Então, você pode abater do seu imposto, da sua base tributável, os gastos com despesa com instrução, mas o legislador também estabeleceu um limite, de R$ 3.561,50. Então, gastos com instrução, né, curso fundamental, ensino médio, faculdade, até pós-graduação, eles podem ser colocados até esse limite. Despesas médicas também, né? Despesas médicas não existe um limite, ou seja, eu posso abater da minha base tributária despesas médicas sem nenhum limite. Eu posso abater também um valor por dependente. Então, quando eu coloco lá que eu tenho um dependente, 2 dependentes, ele já automaticamente me dá uma dedução em função desses dependentes. Então, são limites, né, são despesas que envolvem saúde, educação, e que podem ser abatidas ou deduzidas da base tributária. É importante que essas despesas tenham a ver com aquelas pessoas que estão envolvidas na declaração, né? Por exemplo, eu não posso, eu pago o plano de saúde da minha tia, a minha tia não é minha dependente e eu coloco as despesas dela aqui na minha declaração. Não pode, você só pode declarar, colocar as deduções das pessoas que estão naquela declaração, as pessoas que, o titular e os dependentes. Todas essas despesas, elas precisam ter uma comprovação. Ah, eu paguei lá para o fulano, mas ele não me deu recibo. Não pode, você precisa ter o recibo eletronicamente, no papel, por quê? Se a Receita desconfiar que aquela dedução que você está usando, ela é falsa ou ela não existe, ela vai te pedir para comprovar. E aí o ônus da prova é seu, você fez uma declaração dizendo que gastou aquilo, né? Então você vai ter que provar que realmente gastou aquilo. Hoje em dia, com o mercado mais eletrônico, os hospitais, as clínicas médicas, as escolas, elas mandam essas informações para a Receita e muitas vezes não precisa comprovar. A maioria não é chamado a comprovar as despesas médicas, apenas aquelas que não encontram uma contrapartida na informação. Então, por exemplo, você declara o seu plano de saúde. A instituição dada o plano de saúde vai mandar essa informação também para a Receita. Então, a Receita não precisa chamar você para comprovar, porque o próprio plano de saúde está dizendo que você pagou isso. Agora, você foi no médico ali da sua vizinha, né? E esse médico não avisa a gente que ele recebeu aquele valor seu. Então, nesse caso, muito provavelmente, você vai ser chamada a comprovar aquilo, porque nós não temos como garantir que essa informação é 100% correta. Tá certo. Agora, a gente tem a seguinte situação. Ainda não recebi a restituição do ano passado. Como resolver esse problema e quantos lotes de pagamento estão previstos para serem pagos este ano, 2021? Vamos lá. Se até agora você não recebeu a sua restituição de nenhum desses exercícios anteriores, de 2020, de 2019, de 2018, certamente tem alguma coisa errada na sua declaração. Então, é importante você tentar descobrir o que houve. Para descobrir o que houve, você deve procurar a página da Receita no Centro de Atendimento Virtual. A gente chama de ECAC, é o CAC virtual, onde você vai lá criar uma conta, né? Entra lá na sua senha do GovBR e
procura a sua declaração e você vai ver que provavelmente ela tem lá uma pendência, né? Ele mostra lá as declarações que você apresentou, todas elas, e as que têm pendência, tem um ícone lá que você clica e ele mostra que pendência que é. O próprio site, a própria aplicação, mostra como você pode resolver aquilo. Ou seja, se for o caso desse recibo médico, ele vai pedir para você apresentar esse recibo médico. Mas se for, por exemplo, uma informação divergente, você disse que o plano que pagou 5 mil para o plano de saúde e o plano de saúde disse que só recebeu 3 mil. Né? Há uma diferença. Então, ali tem como você deve regularizar. É importante, sempre que você entregar uma declaração, né, você voltar nesse lugar, você entrar nesse ECAC e visualizar se ficou alguma pendência, porque esse processamento é quase que de imediato. Se você entregar uma declaração hoje, de noite você já pode consultar e verificar, será que a minha declaração está tudo certo? Será que eu caí na malha? Então, é importante acostumar a população a fazer esse trabalho. Eu entreguei, não basta só entregar. Entrega e vai lá, dali umas 8 horas, no dia seguinte, e consulta, vê se tem alguma pendência? Tem. Se tiver alguma pendência, já tem ali a forma de corrigir. Muitas vezes a correção é mandando uma outra declaração, que a gente chama de retificadora, ou complementando informações. Então, é importantíssimo isso. Sempre que apresentar uma declaração, no dia seguinte, no mesmo dia à noite, consulte para ver se você tem alguma pendência. Entra no site da Receita, gov.br/Receita Federal. Lá dentro tem o Centro de Atendimento Virtual. Ele vai pedir a sua conta no GovBR, você informa lá a sua conta que você já cadastrou, e pronto, vai lá em declarações, você vai ver todas as suas declarações, se ela tem pendência, se ela não tem pendência, se tiver pendência, qual é a pendência, né? E como resolver aquela pendência também está descrito lá. Esse ano nós temos a previsão de 5 lotes, começando no dia 31 de maio, né? E aí todos, maio, junho, julho, agosto, setembro, até o último mês de setembro. Se não sair a sua restituição até setembro, até o último dia de setembro, provavelmente você está com uma dessas pendências lá. O importante de você resolver essas pendências, porque é importante você autorregularizar, é que a partir do momento em que a Receita descobre que você tem pendências e te manda uma intimação ou uma notificação de lançamento, você não pode mais corrigir espontaneamente. Ou seja, se foi iniciado o processo, se você errou lá, e todo mundo pode errar, se você errou e não fez nada, e a Receita encaminhou para você uma cobrança, olha, você está com um problema lá, vai lá ver, a partir desse momento você não pode mais corrigir espontaneamente. Então, aí você vai ter todo o processo tributário em cima, pode ter multa, é uma complexidade que não há essa necessidade. Não há necessidade de ninguém chegar nesse ponto. Se a pessoa consultar antes, ela vai ver o que está errado, ela espontaneamente corrige e não há que se falar em multa, porque eu corrigi sem a Receita me chamar. Agora, a partir do momento que a Receita mandou uma notificação, mandou uma intimação, você já não pode corrigir sozinho. Aí é a Receita que vai corrigir e vai corrigir cobrando a multa devida. O que é a temida malha fina? Quem cai nela, o que tem que fazer? A malha fina, ela é temida, né, como mesmo você falou, mas o que é a malha fina? A malha fina é um processo eletrônico que verifica os dados que você declarou com outras informações. Então, se você declarou lá que pagou para um médico R$ 1.000 e esse médico disse que recebeu de você só 500 ou de que não recebeu nada, liga um alerta lá dizendo tem alguém mentindo aqui, né? Se você disse que a sua fonte pagadora te pagou de salário 10 mil e a fonte disse que pagou 15, liga um alerta lá. Então, a malha fina nada mais é do que uma análise eletrônica da sua declaração apontando algumas suspeitas. Não significa que é erro, não sabemos como é erro. Por exemplo, você tinha 2 dependentes, 2 filhos, e no ano seguinte apareceu com 4. Pode ter sido gêmeos, né? Mas liga lá um alerta dizendo que, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Essas coisas estranhas são apontadas no ECAC. Então, qualquer cidadão, quando entrega a declaração, no mesmo dia ou no dia seguinte, pode entrar lá no Centro de Atendimento Virtual e consultar a sua declaração e ver se tem alguma pendência. Essas pendências são apontadas lá, todas. Então, se você entregou a declaração, viu que tem uma pendência, você pode resolver espontaneamente,
né? Não, eu sei que eu estou errado, eu vou resolver isso aqui. Se você tiver certo, você também tem como dizer que está certo lá, entregando os documentos, comprovando aquilo, ou você pode não fazer nada. Se você não fizer nada, o que vai acontecer é que um dia a Receita vai te mandar um documento e aí, a partir daí, você não consegue mais corrigir sozinho. E aí você já vai estar sujeito a multa. Então, é importante você procurar saber se está na malha fina, estimular sempre as pessoas a consultar. Entregou a declaração? Entra lá no site no dia seguinte, vê se está tudo bem. Está tudo certinho? Não tem pendência nenhuma? Beleza. Se tem pendência, vai ter ali como você resolver aquela pendência. Então, a malha fina nada mais é, respondendo a questão, de que uma verificação de se as informações que você prestou à Receita estão coerentes com a sua declaração anterior, com a declaração do seu médico, com a declaração do seu patrão, com todas as informações que nós temos a respeito de você. Então, é feita essa análise e a análise é apontada, o relatório da análise é apontado lá no ECAC, disponível para o cidadão poder ver o que aconteceu e corrigir espontaneamente. Certo. As arrecadações com o imposto de renda, como é que elas são utilizadas pelo governo, pela União? Existe transparência no recebimento e também na aplicação destes valores? Então, o valor pago a título de imposto de renda, que não é pago somente no momento da entrega da declaração, o imposto de renda ele é devido mensalmente. Então, você já pagou tudo que devia de pagar no passado, né? Você vai pagando mensalmente e no ano seguinte que você faz uma declaração para ver se você fez tudo certo, se você pagou o que tinha que pagar. Se você pagou a mais, você tem uma restituição. Se você pagou a menos, você vai ter que continuar pagando mais um pouco. Então, essa arrecadação ela é feita mensalmente. E esse dinheiro vai para o Tesouro, que é o que financia as escolas, a saúde, os funcionários públicos. Ele não tem uma destinação carimbada. Ele vai para o orçamento da União para sustentar toda a máquina e sustentar toda a sociedade que precisa dos serviços do governo. Não tem um destino específico. Na página da Receita, existe um local onde você pode ver toda a arrecadação, os valores todos que foram arrecadados mês a mês, mas não tem uma destinação. A destinação depende muito da lei de diretrizes orçamentárias, do Congresso, da destinação da massa tributável. Bom, agora para finalizar, se o pessoal de casa ainda ficou com alguma dúvida, quais são os canais de atendimento, né? Para quem tiver com dúvida sobre a declaração do imposto de renda, para ficar então em dia com o Leão. Então, Paloma, lá na página da Receita, gov.br/Receita Federal, tem todas as informações sobre o imposto de renda, tem inclusive uma página específica do imposto de renda. Você vai lá, você clica em Meu Imposto de Renda, e lá tem todas as informações, como declarar, quem está obrigado a declarar, auxílio emergencial, né? Como é que eu declaro auxílio emergencial, o bem, quem pode ser meu dependente, todas essas informações estão lá. Além disso, nós temos o Fale Conosco, que é uma possibilidade de você mandar suas dúvidas, de você conversar com alguém, passando informações caso você não tenha encontrado ali. Existe também o que a gente chama carinhosamente de Perguntão, que é um manual, que é um PDF, né? Ele também está disponível através do app Meu Imposto de Renda, com formato EPUB, que facilita a leitura. É um catálogo de mais de 700 perguntas e respostas. Então, muitas perguntas já estão ali. Então, se a pessoa baixar o Perguntão, eu tenho, por exemplo, o Perguntão está sempre no meu celular, sempre uma dúvida ou outra eu consulto ali, ele tem uma forma de pesquisar, por exemplo, limite de dedução por dependente. Aí ele vai lá, procura, já te dá. Então, são várias perguntas que estão lá e é bastante útil e bastante esclarecedor. Mas a base é procurar a página oficial da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, que lá tem todas as informações do imposto de renda. Tá certo, senhor José Carlos Fonseca, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar esses esclarecimentos. Temos, com certeza, consciência de que a legislação do imposto de renda é muito complexa para muita gente, né? E estamos trabalhando para tentar simplificar e esclarecer as dúvidas que forem necessárias.